Boa noite, sou Lívia Montenari, da Associação Espírita Célia Xavier. O nosso tema de hoje é família e educação moral. Família tem muitos significados. Família constitui o primeiro e o mais importante grupo social de cada pessoa. Família é um agrupamento de raça, de caracteres semelhantes, resultado de agregações afins. Juridicamente, nós podemos dizer que a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através de um contrato, dando assim origem a uma genitura da mesma espécie. Mas nós, como espíritas que somos, temos a consciência de ser a família um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar de moral? A resposta é a seguinte: é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre-se a lei de Deus. E o que é educação? Educação é toda influência exercida sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover automaticamente o seu aprendizado moral e intelectual. Então, meus amigos, nós vamos ver que educar é, pois, elevar, estimular a busca pela perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos, conforme explica Kardec no comentário da pergunta 685A. Então, Kardec diz que é um conjunto dos hábitos adquiridos, sendo isso a educação. E nós começamos a pensar, a Terra, o que é a Terra? A Terra é a escola dos espíritos. Aqui viemos para aprender a trabalhar a nossa evolução. E quem somos nós, os educadores? Ou quem seriam os educadores? Os pais, os avós, os responsáveis próximos, os que estão mais próximos e responsáveis pelas crianças, por esses espíritos no caso. E também os professores, que dão uma grande contribuição para a nossa educação. E quem são os novos alunos? Ou melhor, velhos alunos, que retornam como filhos pródigos à nossa terra. Muitas das vezes, recebemos aquele bebezinho lindo, a carinha mais fofa do mundo, que na verdade pode ser um espírito repleto de cultura e de conhecimento intelectual, mas grandemente necessitado de educação moral. Aí mora a importância dos pais se prepararem para educar moralmente os filhos. É comum também recebermos em nosso lar adversários do passado, em oportunidade de reconciliação e também de reajuste. Os espíritos que vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho de autorredenção, de renovação pessoal, têm necessidade de achar um ninho familiar em boas condições, para que eles possam desenvolver o seu intento, desenvolver o sentido a que vieram. A pergunta 108 do livro O Consolador, onde a base mais elevada para os métodos de educação? Esta é a pergunta. E Emmanuel, o grande Emmanuel, nos explica, nos responde a pergunta. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida,
constituem a base de toda a educação no sagrado instituto chamado família. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. A melhor escola ainda é o lar, afirma Emmanuel, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A questão 112 do mesmo livro, O Consolador, diz assim: como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Emmanuel responde: as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou com aqueles processos novos de conformidade com a escola educativa, com a psicologia infantil, mas somente o lar possui uma fonte de renovação que é o Evangelho e um só mestre que é a personalidade excelsa do Cristo. Olha, meus irmãos, ele está falando do lar, ele está falando do Evangelho de Jesus como fonte educadora mais precisa e importante para nós que aqui voltamos à Terra em processo de crescimento, de melhoria, de reajuste espiritual. É importante que os pais estejam preparados para o compromisso da educação, trazendo Jesus desde a mais tenra idade ao coraçãozinho dos seus filhos, para despertar ali o que de melhor existe. No capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a afirmação, ou a pergunta: o que fizeste do filho que te confiei? É uma pergunta forte que requer uma reflexão importante sobre o uso que estamos fazendo do acesso espiritual que temos à alma de nossos filhos, no que se refere à educação moral. Na pergunta 796 de O Livro dos Espíritos, a resposta do Espírito da Verdade a Kardec é: somente a educação poderá reformar o homem. Repito, gente, somente a educação poderá reformar o homem. Ele está se referindo à educação moral, a única capaz de reformar o homem. E Kardec afirma em Obras Póstumas: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Nesse momento dessa afirmação tão importante para todos nós nos lembramos do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, grande educador de almas, na sua obra A Mansão do Caminho, onde já criou e educou centenas de filhos adotivos, crianças abandonadas por seus pais biológicos ou vítimas da orfandade. Divaldo vivenciou muitas experiências significativas e importantes para ele como educador, como espírito que é dedicado ao bem e ao próximo e também como espírito caminhante para a evolução, que caminha para a evolução. Então, nós vamos relembrar aqui um dos casos muito interessantes vivenciados por Divaldo e muito importante na nossa fala de hoje sobre família e educação moral. O Divaldo recebe muitas crianças, como nós falamos, né? E certa feita apareceu para ele adotou uma criança que tinha uma característica muito marcante. Essa criança tinha um instinto assassino. Ele queria matar alguém. Sempre que o contrariavam, ele fazia com as próprias mãos facas dos mais variados tipos e com os mais diferentes materiais de papel, de plástico, de madeira. Uma vez Divaldo conta
que a senhora, as tias que ajudavam, foi dar banho e um pedaço de sabonete ficou no chão. Não é que o danadinho fez com a sabonete uma arma e começou pá, pá, a apontar para a tia desde pequenininho. Ele sempre queria matar alguém. Várias vezes, por diversas vezes, as tias que cuidavam dos meninos adentravam o escritório do Divaldo com o menino segurado pela mão, dizendo: vim lhe pedir socorro, pois o garoto já fez outra arma e quer matar alguém. Divaldo deixava o serviço por um instante e chamava carinhosamente o menino. Colocava-o no seu colo e lhe perguntava: filho, o que aconteceu dessa vez? E o menino falava com a respiração alterada, lágrimas escorrendo pelas faces. É que estou com muita raiva e quero matar alguém, aquele moleque que está me amolando. E se referia ao irmãozinho lá da Mansão do Caminho. Divaldo, usando de muita psicologia, dizia calmamente ao filho: então, vamos fazer um trato. Eu vou ajudar você, mas por enquanto deixa a arma aqui comigo. E depois que eu terminar o serviço, nós iremos resolver isso. O garoto aceitava a proposta, embora sempre contrariado. E muitas foram as vezes que ele entrou esbaforido no escritório de Divaldo, pedindo uma de suas armas urgente para matar alguém. Porque o Divaldo, cautelosamente e carinhosamente, guardava as armas no escritório dele. Estas cenas se repetiam muitas e muitas vezes durante a infância e adolescência daquele filho rebelde. E Divaldo colecionou dezenas de facas, punhais e outras armas. Um dia, Divaldo perguntou-lhe por que ele desejava tanto matar alguém. E ele respondeu: é porque eu tenho uma vontade de sentir o sangue quente escorrendo em minhas mãos. Quando o rapaz completou 18 anos, pediu ao pai para deixar a instituição e partir em busca dos próprios caminhos. De novos caminhos. Divaldo chamou em particular e lhe fez uma pergunta: meu filho, você ainda sente vontade de matar alguém? O jovem abaixou a cabeça e respondeu, muito constrangido: sim, eu ainda sinto. Divaldo colocou delicadamente a mão sobre o seu queixo, levantando-lhe o rosto e, olhando-o bem nos olhos, disse-lhe com voz de tristeza: filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se um dia você decidir matar alguém, peço que volte aqui e mate-me primeiro, porque fui eu que falhei na sua educação. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração do jovem. Dias depois, eles se despediram num longo e afetuoso abraço. Os anos se passaram. Certo dia, o orador estava numa cidade do interior de São Paulo para receber o título de cidadão honorário, quando alguém o aborda e lhe diz que na sala anexa ao salão onde se realizaria a cerimônia, havia um artista plástico, famoso na localidade, que queria lhe oferecer um quadro. Divaldo se dirigiu ao local, percebeu um jovem de costas que guardava um quadro coberto com um pano branco. Aproximou-se e disse: olá. O moço se voltou e Divaldo quase desmaiou de emoção. Era o seu filho adotivo, o menino das 1001 facas. Um abraço saudoso e demorado, e depois a surpresa. O artista descobre o quadro e lá estava, estampado, o seu pai de coração. Aquele pai que, com amor e dedicação, conseguira transformar um instinto assassino numa poderosa força a serviço da arte, do bom e do belo. Desculpem a emoção. É porque essa história demonstra realmente o nosso tema da noite: família e educação moral. O exemplo, a dedicação, a firmeza, o amor
conseguiram ajudar aquele espírito que tinha a necessidade ainda de matar. Transformou essa necessidade numa arte que faria bem a toda a humanidade. A Mansão do Caminho em Salvador atende mais de 3.000 crianças e suas famílias socialmente carentes, com escola, saúde, alimentação e, acima de tudo, orientação moral. Nós queremos, então, para finalizar, lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: que fazer? Perguntaram para ela: que fazer para promover a paz mundial? Ela responde: vá para casa e ame sua família. E vemos também uma pergunta ou uma afirmação que nos tocou. É a seguinte: quando seus pais tentarem te ensinar, procure aprender, porque a vida não ensina com o mesmo amor. Para encerrar, nós vamos trazer aqui uma poesia da nossa querida companheira Sônia Xavier, também frequentadora da nossa casa, que se intitula Educação. Os laços da parentela jamais são casualidade, são reflexo perfeito de nossa necessidade. Abandonar a criança desprezando a educação é condená-la com chance de perder a encarnação. Atitudes, bons exemplos, avisos e correções são o amparo moral que nutre os corações. Na semente mora o germe de um tronco benfeitor. O bloco de pedra traz o projeto do escultor. O espírito traz em si os germes da divindade, que somente a educação traz à tona de verdade. Cabe à família abraçar o compromisso selado e edificar com Jesus um mundo reformulado. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.